O versículo é o número 39. Diz assim, quem encontrou, diga amém. Atos capítulo 2, verso 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. Amém? Podei vos assentar. Queridos, quero aqui rapidamente, fazendo uso do tempo que me foi concedido, quero também cumprimentar o nobre pastor Elianai Cabral. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, um prazer muito grande, meu pastor. E quero aqui, dentro desse tempo que nos foi permitido, trazer algo, na verdade, dentro da proposta que nos foi colocada. A nossa convenção apresentou para esta nobre convenção um tema importantíssimo, Pentecoste para os dias de hoje. E quando nós falamos de Pentecoste, não tem como não lembrar da doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo. E quero, dentro dessa proposta, trazer algo aqui aos nobres. Quando olhamos na história do Velho Testamento, na Antiga Aliança, pouco se sabia ou pouco se conhecia a respeito da pessoa do Espírito Santo. O que nós sabemos é que, na verdade, o Espírito Santo, ele, desde o princípio, ele atua na terra entre os homens, mas não como hoje, porque era em tempos específicos, de forma esporádica, o Espírito Santo vinha e usava alguém, enchia alguém para um trabalho, para um propósito. Nós sabemos também que não era como nos dias de hoje ou como depois de Atos 2, porque o Espírito Santo vinha, enchia ou revestia alguém, um rei, um juiz, um profeta, um sacerdote, para uma obra específica, para um trabalho específico. Mas aí depois nós vemos a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias, ou depois desses dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Mas nós sabemos que, mesmo tendo a profecia de Joel, na Antiga Aliança, o povo ainda não tinha tanto conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, cumprindo o seu ministério de 3 anos e meio, muito falou a respeito da pessoa do Espírito Santo. E antes de ir para a cruz, ele prometeu que iria, mas não deixaria a sua igreja órfã, porque ele enviaria um outro Consolador, ou seja, um outro que é igual a mim, ou aquele que é advogado ou ajudador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo foi para a cruz, mas antes de ir para a cruz, ele deu uma ordem expressa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o poder da igreja não está sustentado no poder da força humana ou em organizações humanas. O poder da igreja vem do alto.
ficai em Jerusalém, até que do alto, até que dos céus, até que de cima, até que do Pai sejai-vos revestidos de poder. E Jesus deu essa ordem para os seus discípulos, e eles foram para o cenáculo, e nós sabemos que aproximadamente ali 120 pessoas estavam ali. E quando nós lemos os textos sagrados em Lucas, nos últimos capítulos, nós descobrimos que eles foram para o cenáculo orar e buscar do alto para receber o revestimento de poder. Aí vem a narrativa de Atos, capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, porque na verdade 50 dias Jesus esteve aproximadamente aqui na terra, após a cruz e a ressurreição, 40 dias. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo esse prazo de 50 dias aproximadamente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui eu acho interessante, o Pentecoste, ele nasce dentro da união da igreja. Quando a igreja está unida não só no mesmo lugar, porque eles não estavam só unidos no mesmo lugar, mas eles estavam em oração, ou seja, eles estavam unidos no mesmo lugar, mas eles também estavam unidos em um só propósito. E qual era o propósito? Estar ali até que do alto eles fossem revestidos de poder. Estando eles ali no cenáculo, orando e buscando a promessa, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a Bíblia nos diz que de repente veio ou foi ouvido um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver a expressão tratando-se da pessoa do Espírito Santo como derramamento, porque na antiga aliança nunca se falava em derramamento. O Espírito Santo vinha em forma de porção, o Espírito Santo às vezes até se apoderava de alguém, como no caso ali de Sansão, mas nunca como derramamento, porque o derramamento é uma promessa que é acompanhada de uma profecia messiânica, porque quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, capítulo 44 e versículo 3, a palavra do Senhor assim diz o Senhor: derramarei água sobre os sedentos. A água que se refere a Cristo, a água que se refere a Jesus, aquele que quando ele abriu os textos sagrados, ele mesmo leu acerca dele, porque ele é a água da vida. Mas ali naquela profecia messiânica, também o próprio Deus disse: derramarei águas sobre os sedentos e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos e apóstolos de Cristo estão no cenáculo quando de repente o Espírito Santo sobrevém a eles e todos são cheios do Espírito Santo. E ali, aquele mover, aquele movimentar, chamou a atenção de toda a cidade, e todos que estavam ali, vindo de perto, de longe, de outras nações, ficaram perplexos, ficaram admirados. Toda a multidão, a grande maioria, estavam admirados, outros zombavam, outros criticavam e diziam: esses estão embriagados, estes estão cheios de vinho. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o Pedro que negou Jesus por 3 vezes, agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. E o Pedro cheio do Espírito Santo não é mais aquele Pedro que nega, não é mais aquele Pedro que se acovarda. O Pedro cheio do Espírito Santo
é aquele que se levanta e diz: varões, ouçam as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, porque na verdade, Pedro, cheio do Espírito Santo, ao contrário do que alguns pensam, Pedro cheio do Espírito, Pedro não perde o sentido. Pedro cheio do Espírito, Pedro não perde o seu intelectual. Pedro cheio do Espírito, não se usa daquilo para dizer, pastor Jadson, receba, receba. O que é isso aí? Porque eles começaram a perguntar, o que é isso? Por que isso? O que está acontecendo? Aí uma das características de um homem cheio do Espírito Santo, que o Espírito vem sobre ele, que está sobre ele, é que Pedro agora, cheio do Espírito, no ápice do Pentecoste, mas Pedro agora se encoraja como pregador e começa agora a usar a palavra de Deus. Pedro não vai usar nenhum artifício, Pedro não vai se usar de qualquer falácias, mas Pedro, naquele momento, ele começa a falar da profecia. Pedro começa a pregar. Não existe esse negócio que aonde tem Pentecoste não tem palavra. Aonde tem Pentecoste tem palavra, porque é a palavra que traz o avivamento, é a palavra que renova, é a palavra que liberta, é a palavra que traz o conhecimento. Os que estavam no cenáculo cheio do Espírito, estavam falando das maravilhas de Deus. Mas a multidão que está de fora é uma multidão curiosa. A multidão que está de fora é uma multidão que não sabe o que está acontecendo. E o que uma igreja cheia do Espírito Santo faz para uma multidão que está de fora, que não sabe o que é isso, que não entende, que não conhece? Não é dizer receba, receba, não é dizer isso aqui é isso, é do céu, é isso e aquilo, modismo, não. Pedro começa a usar o poder da palavra e começa a dizer: não estamos embriagados, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Pedro, pastores, nobres pastores, ele começa a pregar um sermão dividido em 3 partes. A primeira parte do sermão de Pedro, no dia de Pentecoste, do versículo 17 até o 21. Pedro não usa de suas próprias palavras. Pedro usa a profecia, que é a palavra de Deus. A primeira parte do sermão de Pedro, Pedro revela o que está acontecendo e começa agora a explicar o que é o Pentecoste. E Pedro se utiliza do versículo 17 ao 21, falando da profecia de Joel. Na segunda parte do sermão de Pedro, do versículo 22 ao versículo 28, o Pedro que negou Jesus antes de Atos 2, o Pedro que fugiu, o Pedro que se escondeu, pastor Sóstenes, esse Pedro agora, a partir do verso 2, na segunda parte do seu sermão, começa a dar testemunho. Vocês se lembram de Jesus, o Nazareno que esteve aqui entre vós, fazendo prodígios, milagres e maravilhas? Vocês se lembram daquele justo que de forma injusta foi julgado, condenado à morte de cruz? Pedro agora começa a dar, aleluia, testemunho a respeito do Cristo, de Jesus, o Nazareno. Ele diz: vocês se lembram dele? Foi julgado injustamente, condenado à morte de cruz. Mas ele diz: foi crucificado,
mas o Pai o ressuscitou. Pedro agora entra num sermão cristocêntrico. Não existe poder sem que Jesus Cristo seja o centro de tudo, da palavra, o centro da ordem no culto, o centro do pentecostalismo. Pedro agora começa a reger um sermão cristocêntrico, aquele Cristo que foi rejeitado, aquele Cristo que foi humilhado, aquele Cristo que foi julgado injustamente, este o Pai o ressuscitou. Do verso 29 ao 36, Pedro agora vai para a conclusão do seu sermão. Pedro agora vai apresentar o Cristo como descendente de Davi, aquele que o Pai, aquele descendente de Davi que o próprio Davi testificou a respeito deles em Salmos. E Pedro agora começa a falar sobre isso. E Pedro finaliza o seu sermão cristocêntrico no verso 36, falando com muita unção e com muita ousadia. Pedro começa a dizer a todos os judeus, a todos os de Jerusalém e a todas as nações ali presentes. Pedro chama a atenção deles com muita coragem e ousadia, e todos os 11 de pé. Pedro finaliza o seu sermão no verso 36 dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vocês crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. O que que Pedro está fazendo? Pedro agora está revelando que o Jesus crucificado agora está sentado à destra de Deus Pai. Agora é o Cristo glorificado. E Pedro revela isso em seu sermão. Pastor Ferreira, após Pedro finalizar o seu sermão, os que o ouviam ficaram constrangidos com as palavras de Pedro. Imagine só a ousadia de Pedro dizendo: lembra daquele Cristo que curou o cego, que deu vida aos mortos? Lembra daquele Cristo que operou prodígios, milagres e maravilhas que vocês julgaram e condenaram? Esse Cristo agora está sentado à destra de Deus Pai. Esse Cristo foi recebido assunto nos céus. Esse Cristo está vivo. Pedro prega desde o Cristo crucificado. Pedro prega desde o Cristo condenado à morte de cruz. Pedro prega desde o Cristo que foi ao sepulcro 3 dias, o Pai o ressuscita, até o Cristo glorificado. Aí quando ele finaliza o seu sermão com muita ousadia e cheio do Espírito Santo, os que o ouviam começaram a dizer, perguntar a Pedro: e agora, o que faremos nós? E sabe o que Pedro faz? Pedro finaliza o seu sermão convidando a multidão dos que ali estavam ao arrependimento. Pedro finaliza o seu sermão convidando a multidão dos que ali estavam ao arrependimento. Aí uma coisa que me chama a atenção, que logo após Pedro convocar aquela multidão ao arrependimento, Pedro no verso 39 diz: porque a promessa diz a vosso respeito. O que Pedro está dizendo? Essa promessa não é só para os apóstolos que estão aqui, não é só para os 120 que estão aqui. Essa promessa de Joel, a profecia do derramamento, diz também a vosso respeito. Eu muito me alegro com isso, pastor José Carlos,
Pedro começa a dizer algo que mexe comigo até os dias de hoje. Pedro diz: ei homens, me ouçam todos vocês, todos de Jerusalém e todos de longe. A promessa não é só para mim, a promessa não é só para os 11, a promessa não é só para os 120, a promessa, eu vejo agora Pedro pregando com muita ousadia, com muita unção, mas também com muita piedade e amor pelas almas. Primeiro ele chama o arrependimento e depois diz: arrependam-se, salvem-se dessa geração pecadora, porque esta promessa diz a vosso respeito, ela diz também a respeito dos vossos filhos, ela diz a respeito dos que estão de perto, dos que estão de longe, e tão todos quanto o Senhor o chamar. É aqui que eu me alegro, pastor Jadson. Sabe por quê, pastor José Carlos Bezerra? Porque quando Pedro diz isso, aqui a igreja de hoje foi incluída no dia do Pentecoste. Pedro está dizendo: não é só para os judeus. Pedro está dizendo: não é só para a era apostólica. Pedro está dizendo: não é só para a igreja do século 21. Pedro está dizendo: a promessa é para vós. Pedro diz assim: a promessa é para vossos filhos. Quando Pedro diz a promessa é para vossos filhos, Pedro está dizendo: a promessa é para os vossos descendentes, a promessa é para a vossa geração. Quando Pedro diz a promessa é para os vossos filhos, Pedro está dizendo: a promessa é para as gerações futuras, para os que virão, para as igrejas que surgirão. A promessa é para nós. Deixa eu ver se você pode levantar a mão e adorar aqui nessa manhã. Aleluia. A promessa diz a vosso respeito. Aí eu entendi, pastor Jadson. A promessa lá do profeta Joel, a promessa que se cumpriu lá em Atos 2, eu já estava incluso nela. Esse poder, o derramamento fala de totalidade. Na antiga aliança era só porções, na antiga aliança vinha de forma esporádica, mas o derramamento fala de totalidade, fala da plenitude do Espírito, e esta promessa nos alcançou, não só de formas de porções, não de forma esporádica, mas um derramamento total. Sabe por quê, pastores, que você prega lá na sua igreja? Imagine só, alguém pregando um Cristo que foi morto e dizendo: ele ressuscitou, mas ninguém está vendo ele. Como que um pecador levanta a mão lá atrás e vem até a frente aceitar a Jesus? Não é por causa da retórica, da oratória, é por causa do poder do Espírito Santo que atua nesta palavra. Porque talvez você pode pregar do jeito tão simples, de um jeito tão humilde, mas de repente alguém diz: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego a esse Jesus. Sabe por quê? Porque a promessa nos alcançou. E para finalizar a minha participação, aleluia, quando Pedro faz essa declaração, isso me chama a atenção, porque, como já foi muito bem ensinado aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, que nós vemos que é uma grande realidade, que muitas das vezes nós nos perdemos nesse sentido. Mas o que Pedro declara aqui me chama muita atenção, porque eu quero dizer com muita humildade, porque talvez eu seja o pastor mais jovem aqui nessa plenária, mas com muita humildade e simplicidade, pastor José Carlos, eu me apego às palavras de Pedro, o pregador. Pedro disse: olha, Pedro diz para os pais: a promessa diz respeito a vós.
receba. Pedro diz para os pais, a promessa diz respeito aos vossos filhos. Aí o que me chama a atenção é que às vezes, por um lado, por não entender, por não conhecer, ou por às vezes nos depararmos com alguns exageros dentro de nossas igrejas, em nossos púlpitos, às vezes escolhemos rejeitar ou desprezar a doutrina do Espírito Santo. Mas eu quero dizer, como um jovem pregador, apegado às palavras de Pedro, cabe a nós pais dizer e ensinar para os nossos filhos: a promessa diz a meu respeito, mas a promessa também diz ao teu respeito. Pentecostalismo para os dias de hoje é o tema da nossa convenção. Então o que nos resta fazer? Abandonar, deixar de lado, porque alguns cometem exagero? Não, vamos nos apegar à palavra de Pedro, vamos conhecer, vamos mergulhar para chamar os nossos filhos, chamar os jovens pastores, chamar os jovens pregadores e dizer: se baseie na palavra, mas se apegue nesta promessa, porque esta promessa diz a vosso respeito, é para vós e é também para os vossos filhos. Sabe por quê? Para que o Pentecoste não venha morrer, para que o Pentecoste possa estar de pé, porque nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que cremos na pessoa do Espírito Santo, nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus, e assim continuaremos pregando a palavra até Jesus Cristo voltar. Você pode levantar a sua mão e adorar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu encerro minha participação. Muito obrigado. Que Deus em Cristo os abençoe. Deus continua abençoando o pastor Irã graciosamente. Deus recompense. Quem quiser convidar o pastor Irã, pode anotar o seu número. Nós assinamos embaixo, não é? Porque essa pessoa que fala é da Bíblia, é da palavra de Deus.